Bom, vamos abrir as Bíblias. Vocês fiquem bem à vontade, como eu estou aqui também. E eu espero não me estender muito, porque eu quero fazer algumas orações, como eu me propus. Então vamos lá na terceira epístola de João. Você sabe que o João escreveu 5 livros. Alguém sabe quais são esses livros? Quem sabe? Valendo uma janta. Agora vocês se animaram, né? Quais foram os livros que João escreveu? Ai. Temos que fazer a grade aqui, hein, pastor Paulo? Ele escreveu o Evangelho, o quarto dos Evangelhos. Ele escreveu 3 epístolas, 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira. E ele escreveu qual o livro mais famoso dele? O Apocalipse, não é? Ele foi o apóstolo mais próximo de Jesus. Está dito dele que ele era o discípulo a quem Jesus mais amava. Essa é uma história que eu contaria outro dia. Foi o que mais viveu, 96 anos. E ele está escrevendo essa terceira carta para um pastor, e que tem uma história muito bonita. Não vou falar desse pastor em si, vou trazer um outro personagem. Olha o versículo 1, todos acharam aí 2 João, capítulo 3? Ele escreve a quem? O que está escrito aí? O presbítero, que é ele, o João, a quem? Ao amado Gaio, que era o pastor da igreja, a quem na verdade eu amo. Aí ele faz uma saudação. No versículo 9, ele tem que resolver um problema daquela igreja, porque naquela igreja tinha um colaborador chamado Diótrefes. Lá no 9 tem escrito a igreja. João escreveu outras cartas, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe. É um perigo quando a gente quer se colocar num lugar onde Deus não quer. O Diótrefes queria ser o pastor daquela igreja a todo custo. E então, quando João mandava uma epístola, uma carta, um comunicado, ele talvez sabia no dia que o carteiro, o mensageiro passava e não deixava aquela carta chegar. Então o João está pedindo para o Gaio tomar cuidado com o Diótrefes, porque ele era um problema naquela igreja. Aí no 10, estou contando isso aqui só para você entender, a palavra é uma só. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, leiam vocês, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Pastor Paulo, pastor Maurício, nosso pastor de Cascavel, tem vários pastores. Veja que ele era uma pessoa na igreja, que ele não só impedia as pessoas de chegarem na igreja, ele era tipo um porteiro espantalho, que ficava lá assombrando as pessoas, para as pessoas não entrarem, como as que estavam dentro da igreja, ele fazia elas saírem da igreja. Mas não é dele que nós vamos falar, é só para você entender. Aí quando o João chega no verso 11, ele fala assim para o Gaio. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Eu vim orando desde que o pastor lá em Curitiba foi no Encontro das Mulheres, em setembro, né? Que dia que foi o Encontro das Mulheres? Acho que já tem um mês mais ou menos. Me convidou e eu venho orando sobre isso, pedi a Deus uma palavra e essa foi a palavra. O que nós vemos aqui? Nós queremos ser bem-sucedidos, amém? Quem quer ser bem-sucedido?
Inclusive o nome desse congresso, que vai ter a segunda etapa dele, vai ser no dia 26 de novembro, até 27 de novembro, a última segunda. O pastor vai continuar, ele vai continuar esse congresso. Nós queremos ser bem-sucedidos na vida espiritual, diga amém. Quem quer ser um campeão na fé aqui? Quer mesmo? Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, orar pelos enfermos e os enfermos serem curados, expulsar demônios. Quem tem vontade de verdade de expulsar um demônio? Pastor, eu tenho raiva daquele bicho. Expulsar demônios. Deus quer te ungir para expulsar demônios. Amém? E alguns aqui ele vai levantar para o ministério. Tem gente aqui que ele vai levantar para ser coluna da igreja. Quando o pastor Paulo chegar aqui, eu preciso de uma pessoa com 10 mil. Você vai falar, nossa, o pastor está sem fé hoje. Eu ia dar 50. Amém? Amém, pastor Paulo? Em nome de Jesus. Isso é uma coluna. Amém? Vai conduzir sua família, seus filhos. Mas como que ele deveria fazer isso? Claro, o Gaio era um pastor. Então era uma palavra que se voltava para o ministério. Mas vale para o que você seja. Você é marido, você é esposa, você é pai, mãe, você é filho. Você tem seu comércio, sua empresa, seu trabalho. Ou vai ter em nome de Jesus. Então qual é o conselho que o Espírito Santo nos deixa? Amado, não sigais o mal. Nunca siga o mal. E nós estamos falando de 1900 anos atrás, aproximadamente, quando desse texto, falar em seguir hoje é um termo que o João seria mais bem entendido, né? Que a gente segue as pessoas aonde? Instagram. Aonde mais? No Face. Aonde mais? No canal do YouTube, né? Ah, sou seguidor do fulano. Era mais ou menos nesse sentido. 1900 anos atrás, acho que não tinha o Facebook ainda, né? O Orkut já, acho que o Orkut já tinha, o Facebook ainda não. Então ele está falando, olha, ô Gaio, você quer ser bem-sucedido? Não siga o mal. Você nunca tem que olhar para o mal, nunca. Guarde que essa é a lição de hoje. Nunca olhe para a pessoa má. Amém? Para quem faz errado. Sempre que alguém esteja fazendo alguma coisa errada, ela não é exemplo para você. Não é exemplo. Pode ser que, em matéria de casamento, seus pais não são exemplo para você. Que eles não souberam conduzir o casamento deles. Talvez em matéria de administração financeira, sua família não é exemplo, porque a maneira como eles administraram as finanças não os levou a lugar nenhum. Amém? Pode ser que as pessoas próximas que você tem na sua vida, em muitos aspectos, não são exemplo para você. Então, vamos ler de novo. Amado, amada, é o Espírito Santo falando conosco aqui. Não sigas o mal. Não adianta. Se você quer alguma coisa boa na sua vida, você tem que buscar inspiração em alguém que é bom naquilo que faz. Inclusive, ele fala na segunda parte. Quem que eu tenho que seguir? Não sigas o mal, mas o bem. Aí ele continua no verso 11. Quem faz bem, veja, ó, não é quem faz o bem, senão estaria a prática do bem em si. Ele está falando quem faz bem. Um exemplo, as irmãs vão aprender a cozinhar para os maridos ficar mais felizes. Que tem umas irmãs aqui que na cozinha é um horror, né? Mas não vou nem perguntar. Você quer aprender a cozinhar? Você tem que seguir uma pessoa que cozinha. Quem assistiu o MasterChef aqui? Ai, um monte de gente. Quem aprendeu uma receita e fez aquela receita e não pegou fogo a cozinha? Ali, aquele irmão ali. Por quê? Lá naquele programa, os jurados, aqueles que avaliam os pratos dos participantes,
são os melhores chefes do Brasil. São considerados os melhores do Brasil. Então, se você quer ser um bom chefe, talvez tenha alguém aqui que vai ter um grande restaurante aqui em Londrina, e os pastores vão comer de graça lá. Ninguém falou amém. Na hora do restaurante falaram, na hora do, né, já não vai dar certo essa segunda parte. Mas você vai aprender com quem cozinha bem. Vamos ler de novo, ó. Quem faz bem é de quem? É de Deus, porque a pessoa de Deus ela é excelente. Tudo que uma pessoa de Deus faz, se ela casa para ser excelente no casamento, como marido, como esposa. Se o casal decide, nós vamos ter filhos, eles têm que ser pais excelentes para criar esses filhos no temor do Senhor, para que esses filhos se encaminhem na vida. Amém? Se eu vou ter uma empresa, não, eu sinto de Deus que Deus quer que eu vá para um determinado ramo de negócio, eu vou prosperar, eu vou ser coluna, e não é um discurso, eu vou ser de fato uma coluna da casa de Deus, a minha empresa vai ser a melhor empresa dessa cidade, vai ser conhecida aqui em todo o norte pioneiro do Paraná. Amém? Eu tenho que fazer bem, tudo que eu faço. Se eu vou ser um pastor, se eu vou ser um obreiro, se eu vou ser um ministro de louvor, eu vou fazer bem, porque quem faz bem é de Deus. Mas, olha a segunda parte, quem faz mal não tem visto a Deus. Porque tudo que Deus fez, se você, não vou ler agora, você lê Gênesis, quando da criação, sempre que Deus terminava alguma coisa, ele via que era bom, e viu Deus que era bom. Tudo que o nosso Pai fez é bom. O que eu faço tem que ser bom também. Amém? Vamos em Atos. Fiz essa introdução, e como eu tenho aqui pessoas da obra, pessoas do ministério, pessoas que estão visitando, me veio ao coração falar de Barnabé. Eu vou ler 4 textos onde o Barnabé aparece. E ele, junto com Gaio, eu quase falei de Gaio, mas senti que não seria hoje a ocasião, com Filipe e outros que eu poderia ilustrar. Vamos começar em Atos 4:32. Barnabé é o exemplo de uma pessoa que chega na igreja, ele se converte depois do Pentecostes, e ele alça um voo, e ele só cresce. Amém, gente? Ele começa como todo mundo, e ele vai crescendo. E eu quero ler esses textos principais onde é falado dele. Primeiro, onde a narrativa bíblica o apresenta. Olha o contexto em que ele estava. Atos 4:32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma era sua do que possuía, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Veja então que ele nasce numa igreja saudável. Nós temos que sempre trabalhar para que a nossa igreja seja uma igreja, espiritualmente falando, saudável. Todo mundo tinha a graça de Deus. Ele está ali, ele está quietinho ali. Aí diz o 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Essa foi uma direção que Deus deu à igreja primitiva. Eu acho que ela de vez em quando acontece,
quando as pessoas mais abastadas da igreja ajudam aquelas menos favorecidas. Eu vou falar por alto, tá? Lá na sede em Curitiba, eu tenho umas 3 famílias muito abastadas e que ajudam pessoas da própria igreja com dificuldade. Na época da pandemia, eu tinha 2 senhoras. Todo mês, elas traziam R$10.000 em dinheiro e falavam: pastor, isso aqui não é oferta. Isso aqui o senhor vai dar para quem precisar. Porque na pandemia muita gente ficou sem emprego, sem trabalho. Teve gente que teve tratamento caro para fazer. E aí essas 2 senhoras falavam: ó, está aqui, cada um dava 10.000, cada uma delas. E elas diziam: não falem da gente para ninguém. E quando a pessoa pedir, o senhor dá. Quanto a pessoa pedir. Se a pessoa pedir 1.000, o senhor dá 1.000. Se a pessoa pedir 5.000, o senhor dá 5.000. E quando acabar, o senhor torna a falar com a gente, que a gente repõe o caixa de novo. E nós ficamos 1 ano ajudando pessoas da nossa igreja por causa dessas senhoras. E todos os ajudados nem sonham que são essas senhoras. Então, volta e meia, isso pode acontecer. Está escrito, a gente segue o padrão bíblico. Amém, gente? Então, só para você entender. Então, nesse espírito de generosidade, de santidade, de graça, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, o nome dele era José, mas os apóstolos, porque ele era uma pessoa muito boa, deram um nome para ele, um apelido para ele. Qual que era o significado do nome Barnabé? Que traduzido é filho da consolação. Ele já era um membro da igreja generoso. E ele sempre ajudava. Só membro, veja, ele era igual a maioria aqui, que sentava no banco, ficava ali. Pedro era o pastor dele. E ele era uma pessoa tão dada para Deus e ajudava tanto, que falaram: nós não vamos mais chamar você de José, nós vamos chamar você de Barnabé, o filho da consolação. Todo mundo que tem problema, você ajuda. Todo mundo tinha que ter um nome bonito na igreja, diga amém. Mas tem gente na igreja que tem o nome de fofoqueiro. É ou não é? Tem ou não tem? O que mais? Brigão, enjoado, nervoso. Você tem que ter um nome bonito na igreja. Fala para o irmão do lado assim, ó. Fala: qual que é teu nome aqui nessa igreja? Ixi, pastor, não pergunta essas coisas. Pois é. Megera. Ai. Pois é. Ou assim, ó, aquela irmãzinha lá. Quando a pessoa fala aquela irmãzinha lá, só não quis falar Satanás, mas é o próprio. Ou aquele irmãozinho é o Satangos. Você tem que ter um bom nome na tua igreja. Amém? Você quer crescer? Não siga o mal, siga o bem. Nós vamos seguir o exemplo do Barnabé hoje. E ele sentiu de Deus, versículo 37, possuindo uma herdade. Ele tinha lá uma herança, um pedaço, possivelmente um pedaço de terra. Ele sentiu de Deus, vendeu, ninguém falou para ele, aquilo foi uma direção de Deus. Ele vendeu aquela herdade e trouxe o preço, trouxe o valor, trouxe o montante daquela venda. Veja que ele não deu nem o dízimo, ele pegou tudo e o depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. Está aqui, ó. Vendi. Vocês são os líderes da igreja, os diretores da obra. Usem como for necessário. Quando ele faz isso, e eu não estou dizendo aqui para você fazer isso, oferta. Estou falando que você tem que aparecer para Deus dentro do seu dom. Na hora que ele fez isso, ele abriu uma porta. Amém? A primeira porta do crescimento dele foi aqui. Vamos para o capítulo 9. A igreja
passa por um problema de crescimento, no capítulo 6. Então acontece a instituição dos diáconos, os primeiros obreiros da igreja. Aí nós temos no capítulo 7, no capítulo 6, final de 6 e o 7, o martírio do Estevão. Nós temos a perseguição da igreja no capítulo 8, o evangelho pregado em Samaria. Quem que pregou o evangelho em Samaria? Filipe, não é? Aí no capítulo 9 nós temos a conversão de Saulo. Saulo se converte. Só que olha o que aconteceu quando Saulo se converteu. Versículo 26. Ele se converteu, começou a pregar o evangelho. E aí ele vai para a sede. Jerusalém era a sede. Como a igreja da graça. Onde que é a sede da nossa igreja? É lá em São Paulo, né? Na São João, lá onde o missionário e o pastor Jaime pregam. Então, 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Leiam vocês. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ninguém acreditava na conversão de Saulo, acharam que ele estava engambelando, que ele estava como no cavalo de Troia, né, armando uma cilada, entrando na igreja para poder minar a igreja. Então ninguém acreditou nele. Agora olha o Barnabé, segunda vez que o Barnabé aparece. 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe os apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Leia o 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. A primeira oferta que o Barnabé faz é uma oferta em dinheiro. Ele vende a herdade, traz o valor. A segunda oferta que ele traz para a igreja é uma alma, que já, claro, já tinha sido ganha, já tinha sido batizado pelo Ananias, mas ninguém acreditava no Saulo. Barnabé, um homem de visão. Quem tem visão aqui? Quem vai ter a partir de hoje? Ele bateu o olho e falou: esse Saulo aí vai dar um bom pastor. Ninguém quer ficar perto dele, mas tem uma riqueza nele. Ninguém enxergou isso, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem ninguém. O único que enxergou uma coisa diferente em Saulo foi Barnabé. Barnabé foi lá, chamou ele. Quem que é você, irmão? Eu sou o Saulo. Eu estou chegando aqui na igreja agora, mas ninguém gosta de mim. Alguém já se sentiu assim? Chegou na igreja? Vamos ler de novo? Eu acho interessante. É bom ler a Bíblia que a gente se identifica, né? Olha só, 26, né? Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos, mas todos o temiam. Ele chegou no grupo de louvor. Disse: não, isso aqui não queremos. Então todo mundo tinha medo do homem. Falei: então eu vou lá para o grupo da limpeza. O que o pessoal da limpeza fez? Falei: não queremos ser não. Você da cantina? Não. Você do evangelismo? Não. Então eu vou para as mulheres que vencem. Sai para lá. Que é só mulher. Ninguém. Quem que olhou para ele e viu que ele era diferente? E olha que bonito. Vamos ler o 27 de novo. Então Barnabé, tomando consigo, chamou ele, percebeu que ele era desprezado. Olha, às vezes aquela pessoa que é desprezada, aquela pessoa que você não dá nada para ela, às vezes é a tua esposa. Pastor, essa mulher não sabe nada. Às vezes, teu tesouro está aí. Às vezes é aquele filho que você não... Mas ele é muito burro, pastor. Quem sabe a falta de capacidade dele de estudar vai levar ele para um lugar onde ele vai ser o maior que todo mundo na família. E você não está com capacidade de enxergar isso. Barnabé olhava o Saulo. Um dia ele estava com os homens que vencem, ninguém queria. Devia ter já lá, né?
Foi até na escolinha que ninguém queria mesmo, né? Vai matar as crianças lá na escolinha. Aí o Barnabé chama ele e fala: Saulo, vem cá. Estou percebendo que você não está se achando. Pois é, o pessoal não acredita na minha conversão. Pegou na mão dele e falou: vamos lá falar com o Pedro. Pedro, olha, está aqui, ó, o seu irmão está frequentando a igreja agora, ninguém quer saber dele. Ele teve um encontro com Jesus, nós temos que acreditar nele. E começou a andar junto com Saulo. Amém? Você vê, ó. E o Saulo foi crescendo na igreja. Segundo ponto dele, abriu mais uma porta. Nunca esqueça disso, já foram duas. Qual foi a primeira? Quando ele trouxe a oferta. Segunda, quando ele enxerga o que ninguém enxergava. Aí a terceira, capítulo 11, é mais bonita de todos. Eu acho maravilhoso isso aqui. Houve uma segunda perseguição depois dessa. E a igreja, quando passa pelas suas dificuldades, ela sempre cresce. Capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente a judeus. E havia entre eles alguns irmãos de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso acontece. Às vezes uma igreja que nasce sozinha. Eles começaram ali a falar de Jesus, foi ajuntando gente, até que, versículo 22, chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Aí alguém chegou: Pedro, você não sabe o que está acontecendo, tem um avivamento lá em Antioquia, o povo buscando a Deus. Aí o Pedro, um homem de oração, deve ter ido: Deus, quem que eu vou mandar para Antioquia para assumir essa igreja? Aí o Espírito Santo falou: tem um bom aí no meio de vocês. Quem era ele? O Barnabé. Ele era membro, um membro que deu uma boa oferta, um membro que enxergou em Saulo que ninguém tinha enxergado, e que devia estar fazendo as coisinhas dele. Aí o Pedro chama ele lá no escritório e fala: Barnabé tem uma missão para você. Olha o que diz no final do verso 22. E enviaram Barnabé até Antioquia. Claro, isso aqui é resumido. O Pedro deve ter falado: olha, Barnabé, está acontecendo um avivamento lá em Antioquia. O pessoal começou a congregar, tem uma igreja lá, mas não tem pastor. Estamos pensando em te mandar para lá. O que você acha? Terceira chave. A pessoa de Deus, ela não perde oportunidade. Fala isso para essa alma do teu lado aí. Fala assim: ó, quantas oportunidades mais você vai perder na vida? Tem gente que não casou, não foi por falta de oportunidade. Recebeu até cartinha de amor e não quis. Uma vez a irmã falou para mim: mas o irmão era pobre. Eu falei: você também é, ué? Dois pobres dá certo, não dá? Quem deu certo aqui, ó? Viu aí, ó? Viu? Vários exemplos. Dois pobres dá certo. Dois pobres não tem crise. Tem crise para dois pobres? Quem que quando casou dormiu num colchão de solteiro, os dois juntos? Levanta a mão. É dois pobres. Dois pobres. Quem tomou banho de caneca aqui? Levanta a mão. Pobre. Quem tinha aquele banheiro que era fora de casa, que eu nem sei o nome que chama aquilo, só falava casinha. Quem usava a casinha aqui? Era lá fora de casa. Vocês pobre. Pobre dá certo, gente. Pobre, olha, você sabe quem que é a pessoa mais indicada para ser rico? É o pobre. Porque ser pobre é mais difícil que ser rico. Quem acha que é mais difícil? E nós conseguimos. Você está 50 anos de pobre, você vai dar um rico, olha, fala para o irmão do lado, você vai dar um rico bom. Fala para ele assim, ó, você vai dar um rico muito bom, porque você já sabe ser pobre.
Sabe ou não sabe? A gente nasceu pobre. Quem aqui, você não lembra, claro, mas te contaram. A tua mãe usava fralda de pano com calça plástica. Aquilo é terrível, gente. Por isso que vocês não pegaram doença. Vocês eram imunizados na fralda, sabia? Ali estava a vacina, tudo ali. Hoje a criancinha com essas fraldinhas que aparecem no comercial, da Pampers, que é mais? Johnson. Criancinha faz um xixizinho, já começa com soluço. Tem que trocar. A gente ficava o dia inteiro com aquele negócio lá, assava as pernas, é ou não é, gente? Assava. A mãe ia lavar aquelas fraldas tudo amarelas, assim, ó, penduradas, banando, que cheiro ruim para os vizinhos. Quem lembra disso? Você está bom para ser rico já, você já foi pobre. Diga amém. A Barnabé, vou, e olha só que bonito. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, lembra que ele nasceu numa igreja que era cheia da graça de Deus. Ele estava acostumado com o ambiente da manifestação de Deus. Então, quando ele chega e ele viu a graça de Deus, o que aconteceu? Ele se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Foi o primeiro culto que ele fez. Ele não era pastor, o pastor era o Pedro, era o Tiago, era o João. Então o primeiro culto que ele faz, ele fala, bom dia, irmão, boa tarde, boa noite, não sei que hora que foi. Falou, vamos ler uma palavra aqui, eu vou pregar para vocês. Que palavra que foi? Permaneçam no Senhor. Esse foi o sermão dele. Primeira pregação que ele fez. Fiquem firmes em Deus. Amém? Aí, olha como ele era inteligente. O 24 primeiro, né? Porque era homem de bem. Por isso que eu vim no Barnabé hoje. Nós não temos que seguir o mal, nós temos que seguir o bem. Os homens de bem, as mulheres de bem. Os que são exemplo para nós. Porque era homem de bem. Que mais? E cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Um homem de bem, um homem que tem o Espírito Santo, um homem que tem fé, vai prosperar. Eu sou um advogado. Se você for um bom advogado, cheio do Espírito Santo e de fé, teu escritório, como que os jovens falam? Vai tudo jovem aqui, ó. Vai bombar. Tua empresa vai crescer. Ele era pastor. Por isso começou a juntar gente. Aí ele lembrou de uma pessoa que ele acreditava que tinha potencial. Você nunca vai estar sozinho quando você começar a crescer. Deus sempre vai colocar pessoas no seu caminho. E veja, não sei quantos anos, eu não parei para estudar quantos anos. Talvez foi uma falha minha. Mas aquela pessoa que ninguém acreditou, mas ele enxergou que tinha potencial para ser grande. Na hora que ele está num trabalho crescendo, ele lembra quem é aquela pessoa. Aí olha o que ele faz. Isso é 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando, o conduziu para Antioquia. Ele foi lá em Tarso e falou, Saulo, eu fui levantado pastor agora. Devia estar metido, né? Ele tinha comprado o primeiro terninho dele, gravatinha. Chegou lá em Tarso, com aquela bolsinha de couro que todo pastor tem, né? Que ele ganha dos irmãos no aniversário. E aí ele chegou lá. Falou, eu fui levantado pastor. Sério? Que legal. Onde que você está? É lá em Antioquia. Tem TV lá, a igreja? Não tem, nem rádio, nem TV. A gente só faz uns folhetinhos lá. Mas eu estou precisando de gente. Olha, você é a pessoa ideal para me ajudar lá. Vamos comigo? Vamos. E foi. Veja, uma pessoa que ele tinha semeado no começo, que ninguém acreditava, agora era o braço direito dele. Que chique, né? Imagine. Quem que era o teu auxiliar? Apóstolo Paulo. Imagina. Mas ele não era ainda o apóstolo Paulo. E trouxe o Saulo para
Antioquia. Agora olha isso aqui. Sucedeu que todo um ano, ele de pastor titular e o Saulo de pastor auxiliar. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Agora, vocês estão anotando isso, pelo amor de Deus. Olha que maravilhoso. Eles criaram, e Barnabé à frente, inauguraram uma era. Leiam vocês. Aí vocês vão ler, eu não vou nem ler, que eu me emociono. Leiam. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Toda vez que fala fulano é cristão, quem que começou com esse nome? Quem? Barnabé. Ele inspirou as pessoas a viverem tão iguais a Jesus, que cristão significa parecido com Cristo. Nem em Jerusalém os discípulos eram chamados cristãos, eles eram chamados discípulos. Mas em Antioquia, eles eram tão de Deus, eles viviam tão parecidos com Jesus, que começaram a chamar aqueles discípulos de cristãos. E quem é o homem que está à frente desse trabalho? Você, como Barnabé, pode inaugurar uma era. Você pode criar uma coisa que nunca ninguém fez. Para exemplificar, aquela ginasta que nós tínhamos, hoje ela é comentarista esportiva, Daiane dos Santos, lembra dela? É gaúcha, que ganhou medalha mundial e tudo mais. Ela fazia um salto que ninguém fazia, o pastor Gilmar sabe fazer, inclusive depois, no final, ele vai ilustrar aqui. Como que era o triplo carpado. Ela que inventou aquilo. Tem o nome dela, aquele negócio. Eu vou fazer aqui para vocês verem como que é. Não, vocês querem a minha... Ela inaugurou uma era. Nunca ninguém tinha pulado daquele jeito. E ela pulou, foi lá no campeonato mundial, virou aquela cambalhota triplo, que é 3 vezes aquele negócio. Tenta fazer em casa hoje para você ver, se você não amanhece lá no cemitério. Né? Pastor, quero morrer. Faz isso aí, resolve o teu problema. Por quê? Porque ela fez aquilo que nunca ninguém tinha feito. Agora tem essa americana, a Biles, né? Ela também, inclusive o salto é o nome dela. É o nome dela. Algumas enfermidades ou algumas curas que são descobertas, o nome que tem geralmente é o nome da pessoa que descobriu. Dá em homenagem àquela pessoa. E o Barnabé está nos ensinando que quando você é de Deus, você cresce, você faz coisa que nunca ninguém fez e que vão deixar o seu nome marcado na história para sempre. Amém? Ele está só crescendo. Mas parou o crescimento dele? Tem mais um pouquinho ainda. Capítulo 13. Já estou terminando. Quanto tempo eles ficaram mesmo em Antioquia? 1 ano, lembra, né? Capítulo 13, versículo 1. Aí a igreja cresceu, sob a liderança dele. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Aí aqui tem uma ordem de liderança, né? De hierarquia. Quem era o líder lá? Barnabé. Depois, abaixo dele, quem era? O Simeão, depois, chamado Níger, né? Depois quem? O Lúcio, Cirineu, depois Manaém, que fora criado com Herodes, e veja, uma pessoa que veio da nobreza, se converteu naquela igreja e cresceu naquela igreja. Percebe, pastores regionais, como que ele sabia extrair o potencial das pessoas. As pessoas que chegavam na mão de Barnabé sempre se destacavam, não importava de onde elas vinham. Elas chegavam ali, ele conseguia fazer todo mundo dar o seu máximo, gerar o seu potencial máximo. E o Saulo, né? O Saulo. Versículo 2.
O que eles estão fazendo naquela igreja, gente? E servindo eles ao Senhor e jejuando, estão ali fazendo a obra, jejuando, servindo, pregando, visitando, atendendo, ajudando a igreja. Aí o Espírito Santo, sabendo que podia contar com aquele homem, disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E foi aqui que ele foi ungido apóstolo, junto com Paulo. Na primeira viagem missionária de Paulo, 10 anos, ele é um apóstolo. Um homem que sai do banco da igreja, que numa direção de Deus ele sente: eu tenho uma herdade, a igreja está precisando, eu vou vender. Vendeu, trouxe a oferta. Colher, a vida acontece, a nossa vida acontece. Vai terminar o culto daqui a pouco, eu vou embora, você vai embora, nossa vida acontece, amém? Mas os pontos cruciais vão mostrando quem é quem. Passa um tempo, ele está ali frequentando a igreja, ele vê que tem um jovem perdido, ninguém dava bola para ele, ele vai lá: quem que é você? Saulo. Por que você está aí? Não, eu estou aqui vindo na igreja, mas ninguém me aceita, ninguém acredita na minha convicção. Não, vem cá, vamos levar você lá para o Pedro, leva para Pedro. Aí ele ajuda, anda com Saulo. Aí ele, enviado para Antioquia, podia dizer: não, eu não sou pastor, sou membro, só sou coluna da igreja. Ele era um homem muito rico. Não, eu vou sim, senhor. Para onde? Antioquia. Chegou em Antioquia, começou a pregar, a igreja cresceu. Opa, tem uma pessoa que vai me ajudar. Vai cair como uma luva nessa igreja. Vou lá. Foi lá em Tarso, trouxe o Saulo. 1 ano, a igreja cresceu. Todo mundo ali começou a ser chamado de cristão. De repente, o próprio Espírito Santo vem e diz: você é um escolhido meu. Agora você vai ser um apóstolo. Amém? Veja a trajetória desse homem. Ele sai do oculto, do desconhecimento, para ser um dos grandes homens que já pisaram na face dessa terra. Quis mostrar para você que as pessoas boas são a nossa inspiração. Procure o seu na Bíblia, homem ou mulher. Aqui está quem caiu a folha do Tiago que o senhor falou, depois eu ajunto. Ele já tinha me falado que estava solta a folha. Procure nesse livro a tua inspiração. Amém? O Espírito Santo vai te mostrar alguém, ou alguns, ou algumas, que vão ser um modelo para você. E se essas pessoas conseguiram, você também pode. Se elas prosperaram, você também pode. A Bíblia fala que mulheres estéreis aqui deram à luz a filhos. Amém? Você também pode. Há um salmo aqui que diz que a nossa descendência será poderosa na terra, se nós temermos ao Senhor. Então tema ao Senhor, que os seus filhos serão abençoados. Amém? Siga o bem. A gente tem que parar de olhar para as coisas, e às vezes as coisas erradas que acontecem na igreja. Eu deixei para falar agora. Enquanto estava um avivamento de generosidade, todo mundo ajudando, o Barnabé ajudou, apareceu um idiota lá, perdoa a expressão, com a esposa dele idiota também, Ananias e Safira, que quiseram enganar os apóstolos e morreram. Então aquela igreja tinha mau exemplo também. Quando os diáconos são apresentados, é porque a igreja estava brigando por causa de ministério, por causa de segregação racial. Então, problemas tem. Só que o Barnabé, ele não estava olhando, ele sabia que tinha uma missão, que tinha uma chamada, e ele falou: eu vou seguir isso. E você vai seguir isso também. Amém? Vamos terminar em Hebreus, vamos lá em Hebreus 12. Dê licença para eu abaixar aqui e pegar. Hebreus 12.
Acharam? Verso 1. Não siga o mal, siga o bem. Quem faz bem é de Deus. Barnabé era de Deus, porque ele fazia o bem. Ele fazia bem, tudo que ele fazia. Quando ele era ofertante, ele ofertou bem. Quando ele estava angariando pessoas para a igreja, ele angariou bem. Quando ele assumiu uma igreja, ele assumiu bem. Quando ele virou apóstolo, ele foi um bom apóstolo. Tudo ele fez bem, então ele é um exemplo. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de exemplo, tá? Fazendo alusão à galeria dos heróis da fé, você lê depois os exemplos deles ali. Deixemos, o que eu tenho que deixar? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Num certo sentido, a carreira do Barnabé é do Barnabé. Eu não vou seguir a carreira, a minha vida não vai ser igual à vida dele. Mas ele é um exemplo para mim, de alguém que levantou voo aqui, ó, e subiu até o topo. Amém? Foi até o alto. Saiu lá de baixo, do desconhecido, do anonimato, e foi colocado nos pícaros da obra de Deus. Porque ele sempre foi bom no que ele fez. Amém? Então eu também, deixando o embaraço, o pecado, porque no caminho o embaraço e o pecado vão se apresentar para tirar o meu foco, para tirar a minha atenção, que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. Foi do dia para a noite que as coisas aconteceram na vida de Barnabé? Então tenha paciência. Siga tua toada, teu ritmo, mas siga, nunca pare. Agora, isso é o mais importante de tudo, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus sabia onde queria chegar, o gozo é a alegria, a recompensa, suportou a cruz, que nós vamos também, temos a nossa cruz, temos que carregá-la e suportá-la, desprezando a afronta. Você acha que vai ser fácil? Crescimento é mar de rosa, gente? Ser uma bênção é um mar de rosa? Mas diz, toda afronta que vier do diabo, dos encarregados dele. Esse dia eu vi o padre Fábio de Mello, eu não estou assistindo ele não, tá? Vou deixar bem claro, é que me mandaram um vídeo dele, diz que ele tirou férias, e ele foi na praia, ele estava na praia, aí bem diz que foi uma praia lá em São Paulo, bem deserto, passou uma fiel, dela falou assim, padre, o senhor está aqui na praia, o senhor sabia que o diabo não está tirando férias, né? Aí diz que o padre Fábio falou assim, deu para ver que o diabo não tira férias, e quando tira ele manda os empregados dele, né? Olha só que esse padre. Então, mas nisso ele tinha razão, né? Eu concordei com ele. Quem já percebeu que quando o diabo não vem, ele manda o secretário? Quem já percebeu? Manda. O capeta, quando não vem, pode escrever. Vem um punhadinho de secretário. Mas o que você tem que fazer? Desprezando a afronta. Sabe por que ele afronta? Porque ele quer te intimidar. Barnabé nunca se intimidou. Ele sabia onde ele queria chegar. Amém? Desprezando a afronta. E aí qual que foi a grande recompensa de Jesus? E será a minha e a sua e a nossa? E assentou-se à destra do trono de Deus. Porque no dia que nós tivemos de prestar contas, e o Apocalipse está escrito, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Diga graças a Deus. Só vai receber a recompensa plena, eterna no céu os que forem campeões aqui embaixo. Então, pare de olhar para quem não presta, para quem é um mau exemplo. Siga o bem. Inspire-se em pessoas que você olha e fala assim, esse tem alguma coisa para me ensinar.
Amém? E se você não conhece uma pessoa em vida, que é bom que a gente tenha em vida, mas você não conhece uma pessoa em vida, nas Escrituras você vai achar um punhado aqui. Amém? E um jovem comprometido com Deus, tem muitos jovens aqui. Esse dia eu preguei lá para os pastores, o dos apóstolos, possivelmente o mais velho era o Pedro, com 24 anos. O André, há quem diga que quando Jesus o chamou, ele estava 17 para 18 anos, tinha nem entrado no quartel ainda, e já era um apóstolo de Jesus. O jovem pode ser muito usado por Deus, mas tem que se deixar. Amém? Então, sim, tem muitos exemplos. Eu até brinquei. O primeiro jovens que vence que teve na história da igreja foi o grupo de Jesus. Você veja, o mais velho possivelmente era o Pedro com 24. Igual eu estou com 25, eu ia ser o veterano lá. Você já imaginou? Eu com 25 ia estar lá com eles. E o mais velho eu ia ser. Mas nem pareço também, mas ia estar lá junto com eles. Então, siga o bem. Amém? Inspire-se nos bons. Olhe para quem está fazendo coisas boas. E se você está perto de gente que não tem que se inspirar, aí você só olhe para Jesus. Amém? Fecha os olhos, tapa os ouvidos e segue teu caminho de vitórias em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Amém, gente? Pode aplaudir a Jesus bem forte. Amém.